A criação do mundo é uma das histórias mais inspiradoras e emblemáticas da Bíblia. Narrada no livro de Gênesis, nos capítulos 1 e 2, ela descreve como Deus, em sua soberania, poder e criatividade, trouxe à existência tudo o que conhecemos. Este é o relato de como o universo foi moldado pela palavra de Deus em apenas 6 dias, seguidos de um dia de descanso. Essa história é carregada de significado espiritual, demonstrando a organização divina e o propósito por trás de cada parte da criação. No princípio, antes que o tempo como conhecemos existisse, havia apenas Deus. Ele estava presente na eternidade, sem começo ou fim, autoexistente e completo em si mesmo. A Bíblia nos diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Neste caos primordial, Deus deu a primeira ordem: haja luz, e houve luz. A partir deste comando simples e poderoso, Deus separou a luz das trevas. Ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. Assim, o primeiro dia foi concluído, e com ele o tempo começou a ser medido. Esta primeira ação de Deus simboliza o poder transformador de sua palavra, que traz ordem onde havia confusão e ilumina as trevas. No segundo dia, Deus continuou a estabelecer ordem e organização. Ele criou o firmamento, um espaço que separava as águas que estavam acima das que estavam abaixo. Este firmamento foi chamado de céus. A complexidade deste ato nos mostra que Deus não apenas cria, mas estrutura e organiza. Os céus não são apenas um elemento visual, mas também um sistema projetado para funcionar em harmonia com os demais elementos da criação. Esse dia destaca a sabedoria divina em projetar um ambiente propício para a vida. No terceiro dia, Deus ordenou que as águas debaixo dos céus se ajuntassem em um só lugar, permitindo que surgisse a terra seca. Ele chamou a porção seca de terra e, ao ajuntamento das águas, deu o nome de mares. Este dia foi significativo não apenas pela separação dos elementos, mas também pela criação da vegetação. Deus fez brotar da terra toda sorte de vegetação, árvores frutíferas, plantas que dão sementes e tudo o que fosse necessário para sustentar a vida futura. Este ato não apenas embelezou o planeta, mas também o preparou como um lugar de sustento e abrigo para as criaturas que viriam nos dias seguintes. A diversidade das plantas criadas reflete a abundância da provisão divina. No quarto dia, Deus voltou sua atenção para os luminares. Ele criou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas para adornar os céus. Esses corpos celestes tinham uma função prática: marcar os tempos, estações, dias e anos, estabelecendo a ordem do tempo que regeria a vida na Terra. A precisão com que esses luminares funcionam até hoje é uma prova do planejamento perfeito de Deus. Além disso, as estrelas no céu noturno sempre foram uma fonte de maravilhamento e inspiração, lembrando a humanidade da grandiosidade do Criador. O quinto dia foi marcado pela criação da vida nas águas e nos céus. Deus criou os peixes e todas as criaturas marinhas, desde os menores organismos até as grandes baleias. Ele também criou as aves para voarem sobre a terra. Cada uma dessas criaturas foi projetada com características únicas que as capacitavam a prosperar em seus respectivos ambientes. Deus abençoou essas criaturas, ordenando que fossem frutíferas e se multiplicassem para encher os mares e os céus. Essa bênção divina reflete o desejo de Deus de que a vida fosse abundante e florescesse em toda parte. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, gado, répteis e todas as bestas selvagens. Cada um desses animais foi feito de forma única, com habilidades e instintos específicos para sobreviver e contribuir
para o ecossistema terrestre. Mas a criação não estava completa até que Deus fizesse algo extraordinário: a criação do ser humano. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Ele criou o homem e a mulher, dando-lhes a responsabilidade de governar sobre toda a criação. Isso significa que a humanidade foi criada com um papel especial e uma dignidade única, refletindo o caráter de Deus. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que havia feito. Este dia foi santificado e abençoado como um tempo de repouso, refletindo a perfeição e a completude da criação. Este descanso não foi por cansaço, mas para servir como um exemplo para a humanidade sobre a importância do descanso e da contemplação da obra de Deus. O sétimo dia também estabeleceu o padrão para o conceito de semana que seguimos até hoje. A narrativa da criação é rica em simbolismos e ensinamentos. Ela nos lembra da soberania de Deus, que trouxe ordem ao caos e criou tudo com um propósito. Além disso, nos revela o valor da vida humana, criada à imagem e semelhança do Criador, com uma missão de cuidar do mundo e refletir seu amor e bondade. Cada dia da criação apresenta um aspecto da natureza de Deus, sua sabedoria, poder, criatividade e compaixão. Seja para cristãos ou para quem busca entender as histórias bíblicas, a criação do mundo é uma fonte inesgotável de reflexão sobre o poder de Deus, a beleza do universo e o papel do ser humano na Terra.